e eu vou começar por dizer que esta é uma sessão em direto e, por conseguinte, se houver algum percalço, nós tentaremos retomar mais depressa possível. Também ia sugerir que, se tiverem comentários ou questões a colocar, podem fazê-lo na secção dos comentários e eu, como moderador, depois tentarei integrar alguns na nossa conversa. Como sabem, o tema que nos traz aqui é o impacto do Covid-19 na hotelaria e hoje, especificamente, vamos falar sobre a perspectiva dos campos de golfe. Vou passar às apresentações. Eu chamo-me Ricardo Silva, sou diretor-geral da Quase Tudo, uma empresa que presta serviços financeiros e nós temos um grande foco na hotelaria. Comigo hoje está o Francisco Cadete, que é o General Manager da Praia del Rei Golf. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Ricardo. E também o João Paulo Sousa, que é o General Manager do Benamor Golf. Boa tarde, Ricardo. Como estão? E olha, eu já tenho feito algumas conversas aqui em direto e tenho perguntado a todos. Eu apercebi-me do problema no início de março. Alguns hotéis estavam com preocupação no aumento dos cancelamentos e depois a situação começou a escalar muito rapidamente. E eu gostava de saber como é que foi a vossa experiência com o campo de golfe. Começava por ti, Francisco. Bem, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos que estão a ouvir. Nós também foi literalmente na segunda semana de março, até ao dia 4, 7 de março corria tudo normalmente, o ano estava excelente, muitas reservas para a primavera, o fevereiro tinha sido bom, portanto afigurava-se um ano excelente. O Covid era alguma coisa que passava-se pela China, não era uma gripe, pouco mais que uma gripe, não havia grandes problemas e de repente quando as escolas fecharam e quando a Itália a situação descambou, começámos a ter muitas reservas e na semana que terminou 10, 11, tivemos um terço das reservas que tínhamos tido na anterior e daí para a frente foi sempre cancelado. No entanto, ainda tivemos jogadores até ao dia 17, 18 e muitos jogadores, vamos ter dias de 180, 190 jogadores nos dois campos que nós temos nessa semana e depois com a ordem de fechar acabou tudo. Também os clientes não estavam a vir, estavam todos a cancelar e pronto. Fechámos os campos ao público, temos manutenção mínima e temos uma pessoa a responder a e-mails, a fazer cancelamentos basicamente e uma outra reserva e alteração de reservas que estavam para esta altura para o outono de 2020 e primavera de 2021. João Paulo, a tua experiência também foi assim? É muito semelhante também. Nós durante as primeiras 2 semanas de março não tivemos nenhum sinal que fosse alarmante. Depois, na última, 2 ou 3 dias antes de encerrarmos, começámos a sentir alguns cancelamentos, com muitos cancelamentos nos últimos 3 dias antes de fecharmos. Mas nós, como temos uma componente de membros e temos também um conjunto temos muitos clientes de longa estadia, estávamos com uma ocupação muito grande. Nós, no último dia que fechámos, no dia antes de fecharmos, tivemos 200 jogadores e tínhamos o campo cheio, completamente cheio, e eventos a acontecer, e a perspectiva era boa para o mês de março, mas como o Francisco referiu, nos últimos dias a coisa começou a escalar com muitos cancelamentos e depois com o encerramento foi inevitável e houve cancelamentos continuadamente durante o período todo, inclusivamente já há cancelamentos no mês de abril e para a frente, em maio. Nós neste momento já temos globalmente, do conjunto de reservas que tínhamos previsionadas, que sabíamos que já estavam efetuadas, já temos 45% de cancelamentos daquilo que é o nosso conhecimento, porque havia muita coisa que haveria de chegar que não era do nosso conhecimento. Da mesma forma que o Francisco referiu, nós mantivemos uma equipa mínima de manutenção, também na parte administrativa, e como temos segurança também temos algum pessoal, temos pessoal na segurança para guardar o espaço, agora nesta fase em que não acontece nada. Pois. Olha, e sobre os cancelamentos, Francisco, já afloraste aí que tomaram algumas medidas, tentaram alterar datas.
Essas são as técnicas a utilizar ou os cancelamentos são inevitáveis? O cancelamento é inevitável. Já estamos fechados obrigatoriamente, por lei. Logo aí não temos um serviço para prestar. Mesmo que o cliente queira, nós não lhe conseguimos prestar ao cliente. Depois o cliente também não consegue chegar, ou porque tem recomendações para não sair do país, como é o caso que aconteceu na Suécia, ou porque não há aviões para voar. Portanto, é uma situação muito difícil. Vamos cobrar, vamos mudar. Nós, quando isto começou no início de março, estávamos muito pouco flexíveis nos cancelamentos e tentávamos mudar, tentávamos não cobrar aquilo que as pessoas não queriam ouvir, que era uma decisão das pessoas, e no fim acabámos por devolver tudo aquilo que tínhamos recebido, pedir para trocar, mas se as pessoas não trocam, nada a fazer. Eu acho que é uma situação completamente inesperada. O facto de não haver aviões, no caso da Praia da Arreio, os clientes são maioritariamente estrangeiros. Cerca de 90% dos clientes não são nacionais. Logo, dependemos muito do turismo. O facto de não haver aviões, o facto de estarmos fechados, não temos muitas alternativas, senão devolver e pedir para trocar datas. Mas se o cliente não quiser, nós podemos obrigar. Claro. João Paulo, concordas? Não, absolutamente. Nós, da mesma forma que o Francisco referiu, aconteceu a mesma coisa. Nós naqueles clientes que tínhamos hipótese de contactar e sugerir que adiasse, fizemos isso. Aqueles que não quiseram, nós devolvemos. No que toca aos tour operadores, na larga maioria das reservas que tinham foram cancelamentos. Portanto, foram cancelamentos ponto. Cancelamentos, inclusivamente, até abril, em alguns casos. Portanto, até abril, não, até maio, peço desculpa, até maio, por as mesmas razões que o Francisco estava a referir, agora que as acessibilidades estão cortadas, que as pessoas não têm a hipótese de se deslocar de país para país, pelas razões óbvias, as pessoas retraíram-se e começaram a cancelar até para datas mais para a frente. E há um grau de incerteza tão grande que os cancelamentos ainda continuam a existir e naqueles casos que as pessoas fizeram os pagamentos, nós estamos a devolver no caso de não quererem transferir para outra época ou para o ano seguinte, nós devolvemos o dinheiro e ponto final. Pois é, que mesmo remarcar ainda com tanta incerteza, também os clientes depois não se sentem confortáveis em estar a remarcar porque eles próprios também não sabem quando é que vão sair, não é? Óbvio, neste momento o grau de incerteza é tão grande, digamos que os níveis de desenvolvimento da doença pandémica nos países é tão diferente que os próprios clientes não sabem se estão em condições de viajar daqui a 2, 3 meses ou mais. Portanto, a tendência é para cancelar. E se nós formos olhar para o que está a acontecer em Inglaterra agora, com o desenrolar da pandemia, que estão um mês atrasados relativamente a Portugal, por exemplo. Nós estamos cá 15 dias fechados, que vai para 3 semanas, estamos já 15 dias fechados, mas já começámos a trabalhar nisto há bastante tempo. Os ingleses começaram agora, tudo está a acontecer agora, portanto o atraso no que vier a ser a resolução da pandemia vai condicionar qualquer recuperação e qualquer retoma que nós possamos tentar prever já por um tempo mais curto, que será, no caso do Golfo, em outubro. Setembro, sim. Outubro. No nosso caso, também só para acrescentar, todas as remarcações que estamos a ter é a partir de setembro e os cancelamentos até maio é zero. Quer dizer, é tudo. A receita vai ser zero até maio. Duvido, ou não tenho esperança, mas talvez não aconteça. Temos algum movimento em junho. E julho e agosto, para nós, são meses muito fracos em termos de movimento. E se os principais mercados que nós temos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, tiverem problemas nesse país, e como o João disse, a velocidade a que a curva está, ou a posição da curva é diferente de país para país, se esses países não puderem sair, se as companhias de aviação não voarem, e a frequência de voos, tudo isso, vai ser um verão calamitoso e vamos esperar que o outono dê para, entre aspas, ajudar um bocadinho a que a desgaste não seja total. Francisco, há pouco estavas-me a referir, quando ainda não estávamos na entrevista, que existem países que estão a permitir o jogo, que isso ainda dificultará mais depois a recuperação.
Sim, eu tive hoje aqui uma nota em que há alguns países que estão abertos ou a abrir os campos de golfe. Eu posso referir, a República Checa abriu recentemente, a Estónia acho que não fechou, a Dinamarca abriu, a Noruega também abriu, a Suécia nunca fechou e a Finlândia também abriu. As condições, no caso aqui da zona de Lisboa e a Praia da Rei, Noruega, Suécia e Finlândia são bons mercados para nós, mas não é no verão. No verão eles ficam nos países deles, era na primavera, que já os perdemos, não puderam sair, e esperamos que no outono venham um bocadinho. Mas também os campos estão a abrir, mas em condições muito diferentes do que é normal. Os espaços entre tea times são maiores, em vez de jogarem 4 pessoas de cada tea time, jogam apenas 2. Nos driving range também as baias estão mais separadas, portanto, joga-se, as pessoas vão sair, vão jogar, mas se a gente antes tinha 200 jogadores num dia, ou 250, nestas condições que se espera, vamos ter 100, se conseguirmos ter 100 jogadores para jogar. Vocês acham que podia ter havido alguma preparação para esta situação? Eu agora começo pelo João Paulo. Eu sinceramente acho muito difícil que pudesse. Nós começámos a ouvir falar da China em dezembro. Em janeiro começámos a ver as ações de contenção e de obrigação das pessoas ficarem em casa. Se isso podia ser um alarme para que a Europa e para nós cá tomássemos nota da gravidade da situação, pois isso não se verificou. E depois há os fatores da economia que determinam também alguma resistência e até a esperança de que o mal que caiu, que chega aos outros, não nos chega a nós. Infelizmente este caso não foi assim. Nós tivemos aqui durante 3 semanas, talvez um mês, já não o tenho bem presente, mas a Itália num processo pandémico brutal, e isso não gerou alertas nas primeiras 2, 3 semanas em que a coisa estava muito grave. E até havia, no caso do Algarve, houve voos continuadamente até à data, uns dias antes de ser decretado o estado de emergência. A economia tem aqui um peso muito importante e era impensável há um mês atrás que se chegasse ao ponto em que estamos agora, que é de encerrar completamente a atividade económica e que as empresas estão com receitas zero, não é? Isto não era minimamente pensável, nem havia a percepção de que esta pandemia pudesse nos afetar tão profundamente. Francisco, como falávamos há pouco, inicialmente isto parecia uma coisa como o MERS, ficava lá no Oriente, na Ásia, como de vez em quando existem estes tipos de surtos, mas não foi assim. Achas que podia ter havido alguma preparação para esta situação? É impossível, literalmente é impossível. Mas é um vírus que não se conhece, não sabe-se como é que se transmite, mas não sabe não há vacinas, não há os medicamentos que existem, não há uma cura ainda, ou as pessoas curam não sabem como é que se curam, e a melhor maneira de evitar o vírus é o confinamento. Portanto, a preparação que era fecharmos mais cedo. Portanto, o risco, estamos sempre com campos fechados, as pessoas em casa, parece que é essa a maneira de combater o vírus. Veja o caso do Japão, que sempre tiveram a trabalhar normalmente com algumas restrições, e ontem ou anteontem pediram para as pessoas ficarem em casa, pelo menos em algumas cidades. E outro problema que pode acontecer aqui com o coronavírus, e também não há preparação possível, é se há uma segunda vaga ou se há uma terceira vaga depois, quando abrir em setembro, outubro, se volta a acontecer isso. Portanto, isto é difícil e acho que não havia qualquer preparação possível. Claro. Olha, e em relação às vossas cadeias de distribuição? Pronto, já sabemos que a aviação é uma cadeia de distribuição importantíssima, mas fornecedores, prestadores de serviços, como é que eles reagiram? Eles próprios têm algumas dificuldades? Gostava que falasse um pouco sobre isso. Bem, eu, no que se refere a nós, aqui em Beira-Amor, nós não tivemos nenhum problema relativamente com os fornecedores. A nossa relação está muito regulada, perfeitamente regulada, e tem de bons níveis de confiança. Falámos com alguns fornecedores e, naturalmente, solicitámos que houvesse agora aqui um pouco mais de paciência para que as dívidas que nós tínhamos
temos para com eles possam ser, enfim, ter um prazo de pagamento mais alargado, visto que nós não temos tipo de receita nenhuma e agora a nossa preocupação é manter as nossas disponibilidades o máximo possível, no sentido de precaver aquelas despesas que são inevitáveis e, no caso particular, mais com os salários e com as remunerações dos nossos colaboradores. Essa é a nossa preocupação principal. E é evidente que há um ou outro fornecedores que são fornecedores muito mais importantes, principalmente na área da manutenção, que nós continuamos a ter que, enfim, cumprir com os pagamentos para também não permitir que a dívida cresça e se torne insustentável. Portanto, e nós não queremos isso, nós queremos manter os níveis de pagamento e os prazos de pagamento que tínhamos em regra. Agora, naturalmente, vão alargar-se um pouco, mas não temos nenhum tipo de conflito com nenhum fornecedor até agora e tem havido compreensão total da parte deles para connosco. Claro, aqui a minha questão é mais no sentido de que, pronto, um campo de golfe, com a estrutura que tem, normalmente separam, como vocês estão parados, as cadeias de distribuição, elas próprias, na prática, como a aviação, não é? A aviação impacta na hotelaria e no golfe, se vocês próprios com os campos de golfe também impactam outros fornecedores e também receiam se eles próprios depois terão sustentabilidade para se manterem e para continuarem a trabalhar convosco. O caso mais evidente de paragem total é a área da restauração, não é? Os fornecedores na área da restauração pois pararam praticamente o fornecer, a não ser as grandes empresas de distribuição. Basta só olharmos um pequeno exemplo como é que isto alterou até a forma de estar de algumas empresas. A Macro, que estava única e exclusivamente aberta para as atividades económicas da área da restauração e similares, agora já está aberta ao público, como se fosse um supermercado normal. Portanto, isto é um indicador de que as coisas, isto de facto, funciona em rede, em cadeia, quando há uma parte, uma estrutura desta rede que para, depois afeta todas as outras, isso é óbvio. Francisco. No campo do golfe podemos dizer que há três tipos de fornecedores. Os da restauração, que é a zona de bar, o da loja, que é a parte da roupa e materiais de golfe, e os da manutenção. Os da restauração são os fornecedores normais da restauração, estão com graves problemas porque todos os restaurantes pararam e a restauração está com problemas. Os da loja, que são fornecedores internacionais e todos os campos parados, vão ter problemas porque os campos não têm dinheiro para pagar as encomendas que tinham acabado de chegar, as coleções tinham acabado de chegar e não há vendas, portanto, os campos estão com problemas de fazer face a esses fornecedores. Por fim, os da manutenção. Os campos têm que fazer manutenção, porque senão estão a desvalorizar o seu ativo e a estragar o campo de golfe. Quando abrir, terão problemas. Mas muitos deles ou quase toda deles, trabalham com a agricultura. E a agricultura não parou. Portanto, aí assim, esses fornecedores têm uma situação aparentemente mais estabilizada do que os outros. Parece-me que, claramente, os das lojas, se os campos de golfe não vendem, não podem vender, não têm capacidade de pagar aos fornecedores, é um segmento que poderá estar em perigo, e os da restauração também é outro segmento em que os fornecedores também têm algumas dificuldades. Claro. Olha, sobre as pessoas, qual é que foi a reação dos golfistas, por exemplo, que vocês tinham in-house? Qual é que é a reação dos membros? Houve algumas situações em que até me apercebi na televisão, por exemplo, na zona do Algarve, que os golfistas, os turistas em geral, estavam um pouco relutantes em acatar as instruções. Como é que foi no vosso caso? Bem, eu posso dizer, no nosso caso, que nós tivemos... Deixa-me só desligar aqui esta chamada. Nós fechámos o campo uma sexta-feira e nós temos uma comunidade que vive à volta do campo e sexta, sábado e domingo eles foram jogar como se o campo estivesse aberto. De tal maneira que tivemos a visita da GNR que nos alertou os jogadores da possibilidade de que não podiam estar e fizeram um grande esforço foi difícil convencê-los, vários e-mails a dizer que era por lei, e na altura a maior parte deles são ingleses, a Inglaterra estava tudo aberto e havia uma série de notícias a dizer que o golfe não tinha problemas com o Covid e na realidade era isso que eles queriam era jogar golfe
vão 2 ou 1 e achavam que não tinham problemas. Infelizmente, depois compreenderam e deixaram de jogar. Mas nós, apesar de fechados, tivemos vários jogadores a jogar. Aqui foi muito semelhante. Os ingleses, todos os nossos membros estavam muito em suspense relativamente àquilo que viesse a acontecer, enfim, na eventualidade de virmos a fechar ou não. Os ingleses tinham bastante resistência, os suecos também, porque na Suécia não acontecia nada, não estava nada a acontecer, e até à última hora eles acreditavam que não haveria estado de emergência para os campos de golfe, até porque surgiram nas redes sociais um conjunto de vídeos que até apresentavam e justificavam razões para que os campos de golfe não fechassem, porque se conseguia fazer todas as medidas de contenção e manter as distâncias de segurança, e era um desporto ao ar livre, e não havia condicionantes nenhumas relativamente à transmissão da doença, ou problemas com a transmissão da doença. Isso não se vê verificar porque o estado de emergência imperou, mas o estado de emergência, quando obrigou a que fechassem os negócios, as atividades económicas, foi para obrigar que as pessoas fossem para casa. E só ficaram nos locais de trabalho aqueles que eram imprescindíveis, e no campos de golfe, por maioria de razão, os nossos colaboradores na área da manutenção. Mas houve muitos que vieram falar connosco, principalmente os suecos, que estranhavam o grau de cuidado e de importância que se estava a dar a esta questão, quando na Suécia nada estava a acontecer, e isto para eles era um pouco estranho. Mais tarde, depois, vieram a verificar que fazia todo o sentido, e houve alguns até que vieram reclamar connosco, e nós dissemos, não, o encerramento é uma obrigação legal, porque foi legal, e o objetivo deste encerramento é vocês irem para casa. Vocês têm que ir para casa de quarentena. Não podem vir jogar golfe. Mas o campo de golfe agora... Alguns até diziam, mas tu podes abrir e nós vimos aqui jogar golfe, não precisamos de beber nem nada, trazemos o lanche de casa. Não foi possível, não era possível. E tivemos um dia que tivemos a porta aberta para entrar, porque estávamos à espera de um fornecedor, e vieram logo, uma semana depois, uns quantos, já estamos abertos, podemos começar a jogar. Mas não, eles estão ansiosos, de facto, porque há muitos que vivem aqui à volta e que a vida deles era vir jogar golfe todos os dias, ou pelo menos virem cá passar um pouco de tempo, e hoje é impossível. Muito bem. E em relação às vossas equipas, como é que reagem e como é que reagiram? Tanto do ponto de vista pessoal, também eles próprios, alguns poderiam ter alguns receios do ponto de vista familiar, e também profissionais, com esta questão dos layoffs e da incerteza futura. Como é que vocês continuam a motivar as vossas equipas nestas condições tão difíceis? Eu posso falar pela experiência que tivemos ali na Praia da Rei e no West Cliffs. Para nós, uma semana antes de quando se começou a falar do encerramento das escolas e o confinamento em Espanha e Itália, fizemos várias reuniões setoriais, explicarmos quais eram as possibilidades, o que é que poderia acontecer, e dada a grande incerteza, e já se falava na altura das possibilidades de layoff e tudo isso. Portanto, houve alguma preparação na informação do que é que poderá acontecer com os colaboradores. Isso, de algum modo, tranquilizou-os, porque não foi de um dia para o outro, agora vamos todos para layoff. Não, podemos ir, e são pessoas, no caso de parte da equipa, com um nível de escolaridade e conhecimentos baixos, portanto, mais atenção teremos de ter com esses funcionários. Mas as coisas correram bem, escolhemos uma equipa mínima para fazer a manutenção, que são elementos fixos, não rodamos, mas foi bem aceito por todos a questão do layoff. Depois temos falado por e-mails, temos trocado mensagens e vamos tentando manter a moral, mas as pessoas estão conscientes que têm que estar em casa e que é melhor para eles estarem em casa. Não é uma situação única, logo eles também não estranham. Eu acho que se fosse só o golfe a estar em casa e os outros todos a trabalhar, as coisas eram mais complicadas. O facto de estar o meio país em casa faz parte. Então, mas, de qualquer maneira, quem está a trabalhar quer ver os campos com jogadores e com colegas, e quem está em casa também já diz que já tem saudades do trabalho. Olha, temos aqui João Paulo. Agora, perguntava-te, e como é que planeiam o retorno ao trabalho? Já sei que provavelmente ainda é um momento um pouco... ainda não é o momento, mas como é que vocês planeiam o retorno ao trabalho?
Bem, nós, no caso, neste momento, temos a trabalhar nos 2 campos, 8 pessoas na manutenção e uma pessoa nas reservas e e-mails, como estava a dizer, como disse há pouco. Essas 8 pessoas que estão na manutenção, fazem a manutenção normal dos campos, e quando abrirmos, ou quando soubermos que vamos abrir, 1 semana, 2 semanas antes, terá que vir a equipa da manutenção toda, porque os campos estão com manutenção mínima, para regularizar cortes, para fazer alguns trabalhos. Aproveitamos também esta altura de fecho para fazer alguns trabalhos que iríamos fazer com os jogadores, então fazemos estes trabalhos agora, o que quando abrirmos nós temos que fazer, portanto, causa menos incómodo aos jogadores. Portanto, é essa mais ou menos a nossa ideia. Depois, no caso das reservas, como estão sempre a chegar e cancelamentos, vai-se acompanhando. Portanto, João Paulo, antes de caíres, pronto, eu depois aproveitei para colocar mais uma questão ao Francisco, mas eu gostava de ouvir a tua reação em relação às equipas, do ponto de vista pessoal e profissional, e como é que planeiam regressar ao trabalho. Se calhar é um pouco prévio a esta altura, mas... Não, nós com os acontecimentos íamos já prevendo que o encerramento poderia acontecer, também da mesma forma que o Francisco referiu, nós fomos fazendo uma abordagem sobre aquilo que poderia ser a solução no final, tanto que nós viemos a abordar naturalmente a questão do layoff, mas e toda a gente aceitou sem problemas, pelas mesmas razões que o Francisco referiu, porque não era uma questão direcionada só para a nossa indústria, só para o nosso campo de golfe, era uma coisa que estava generalizada e que toda a gente percebia, até porque havia muitos colaboradores, alguns colaboradores, muitos não, mas alguns colaboradores que já estavam um bocadinho ansiosos com o contacto que tinham com as pessoas, sentiam que estavam ali em perigo e poderiam ser contaminados e também ficarem contaminados com a doença, e havia alguns que tinham já alguma ansiedade e uma vontade de entrar em quarentena por os receios que tinham de saúde e por aí fora, mas não houve nenhuma questão com ninguém, porque nós tivemos que depois, quando se decidiu ir para layoff, tivemos que fazer uma comunicação oficial a todos eles, não é? E não houve nenhum problema. Como da mesma forma que o Francisco referiu, nós temos uma equipa de manutenção, mas a nossa é mais pequena, temos uma equipa de manutenção de 5 pessoas, em que incluímos um mecânico, porque, enfim, temos que precaver se acontece alguma coisa às máquinas. Também, da mesma forma, antecipámos alguns trabalhos mais intrusivos no campo, que são mais, enfim, que criam problemas de qualidade durante algum tempo da jogabilidade, e fizemos esses trabalhos, estamos a fazê-los. Temos uma equipa de segurança, que é a mesma que sempre, e temos na parte administrativa também 2 pessoas. Basicamente as questões que se levantaram foram as mesmas que o Francisco colocou. Não há nenhum problema, estamos a fazer a manutenção do campo diariamente com aquela pequena equipa, aproveitamos fazer algumas limpezas e algumas reorganizações do espaço, e esperamos que quando a abertura for a um objetivo em concreto, pois uns dias antes, neste caso 2 ou 3 dias antes, vamos trazer a equipa toda para avançar com os trabalhos no campo, enfim, há sempre coisas, como o Francisco disse, com uma equipa tão pequena não se consegue fazer. E o que é que vocês acham sobre as medidas apresentadas pelo Governo? Acham que são suficientes, Francisco? É de louvar, as medidas foram tomadas rapidamente e foram vindo sendo ajustadas. No caso do layoff, houve 3 ou 4 versões do layoff, até chegarmos à versão final, mas à parte do layoff, ajudas, não tem havido muitas. Há diferimentos, mas as empresas estão não entra dinheiro nenhum na caixa, e o que temos é diferimentos de pagamentos de IVA, que também, infelizmente não há IVA para pagar porque não há receitas. Segurança Social também não vai haver, e IRS. Mas há muitos diferimentos e poucas ajudas. As ajudas até agora é o layoff e pouco mais. E o que se passa é que vamos estar 3, 4 meses sem zero caixa, com custos de salários, com custos de manutenção, com dívidas a fornecedores. E como é que vamos
quanto tempo é que poderemos aguentar esta situação. Portanto, eu acho que, forçosamente, não só no caso do Campo do Golfo, mas muita indústria, restauração ligada ao turismo, terá que haver mais ajudas e não pode ser só um dilatar dos prazos de pagamento de dívidas que existem atualmente. Acho que as ajudas deviam ser mais musculadas, mais musculadas. E mesmo os valores, nós comparamos com o que houve em Espanha e a Itália, estamos anos-luz dos apoios que têm sido dados nesses países. João Paulo, concorda? Eu concordo com o Francisco. A questão, aquilo que se tornou mais célebre foi, de facto, a legislação à volta do layoff. Há muitas empresas... Isto, no Golfo, como em toda a economia, as empresas têm a situação... Peço desculpa. Têm situações económicas e financeiras diferentes, têm níveis de endividamento diferentes, portanto, terão necessidade de recursos diferentes. Mas aquilo que foi posto em cima, os 2 ou 3 instrumentos mais relevantes, para além do diferimento dos pagamentos de alguns impostos, temos o layoff, tivemos também a moratória, não é? Que os bancos estão a colocar em cima da mesa e que é uma ajuda grande, principalmente porque há empresas que têm responsabilidades grandes com a banca e, digamos, a moratória de 6 meses sem juros, sem capital e juros, é uma ajuda para as mesmas razões, para as razões que o Francisco referiu, não é? E depois agora surgiram umas linhas que se chamam linhas de apoio à economia do Covid-19, que estão aí a surgir, mas que, pronto, vão levar algum tempo. E são tantas empresas à procura de encontrar uma solução para manter a tesouraria previsivelmente difícil até ao final do ano, que eu acho que há outras medidas mais musculadas vão ter que ser feitas para o futuro, porque aquilo que está a acontecer agora vai se revelar insuficiente. E em relação à Europa, consideram que deveria haver uma política mais conjunta e menos cada um por si? Vamos ver o que é que sai hoje da reunião. Acho que hoje os ministros vão se voltar a reunir. Tem sido difícil, há posições antagónicas e muito linhas vermelhas no caso da Holanda e da Itália. Se isso não acontecer, é triste. É triste que não haja uma maior interajuda entre os diferentes países e que vivemos numa Europa a 27, não é? E um país ou 2 países podem bloquear todos os outros 26 ou 25. Mas a ver se há esperança. Quando há maiores dificuldades, também é maior o Estado de União, ou é menor o Estado de União. Exato. O que está em discussão é qual é o modelo de solidariedade ou de solidário que a Europa vai ter com os países, principalmente com os países em maiores dificuldades financeiras, que são os países do Sul. Essa é que é a grande questão. A Itália, a Espanha, Portugal. E a Holanda não está muito disponível para entregar e assumir responsabilidades da dívida dos países do Sul. Mas é evidente que esta circunstância que estamos a viver agora é muito diferente da de 2008. Todos os países da Europa e no mundo estão a sofrer com esta circunstância, inusitada. Ninguém pensaria há uns meses atrás que iríamos fechar as empresas e que a economia iria fechar e queríamos estar um mês em casa. Portanto, esta circunstância é completamente diversa. E começou por um problema de saúde, não foi por um problema de saúde pública, não foi com um problema de economia. A economia estava a correr bem, pelo menos aquilo que toca ao turismo e ao golfe. Tudo parou de repente, globalmente parou de repente, portanto a circunstância do apoio e da solidariedade impõe-se mais do que nunca, penso eu. Mas parece-me que a crise que aí vem é substancialmente maior do que a que tivemos em 2008, que prolongou-se até 2011, 2012. Correto. A Deloitte lançou, não sei se já viram, lançou um gráfico da recuperação da economia ou dos impactos da Covid na Espanha. No caso, eles fizeram para a Espanha e também fizeram uma aproximação para Portugal, e os indicadores não são nada positivos, e nós só perante aquilo que eles apresentam, digamos que a economia só vai começar a ver uma recuperação a partir de janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem. Portanto,
sobre o impacto financeiro, realmente está aqui a pergunta do João Arcanjo, que é, pronto, como é que os campos de golfe e do Algarve e outros que trabalham com uma percentagem de estrangeiros tão elevada e não é propriamente o caso de sobreviver ao verão, porque até provavelmente a altura mais alta é ligeiramente antes do verão. Como é que, eu imagino que os vossos budgets deste ano, antes desta situação, fossem um pouco como outros diretores hoteleiros estavam a referir, portanto um ano com umas boas perspectivas de ampliar e de melhorar os rácios financeiros. E como é que este momento vai afetar o vosso ano, sendo que eu presumo que seja bastante difícil agora com estes fechos? Corta. É a palavra de ordem. Tudo o que era investimento não vai acontecer. Cortar em tudo o que é possível. Se já havia poucas gorduras, agora não vai haver gorduras nenhumas. E estamos todos dependentes da altura em que isto vai arrancar, porque a almofada não é eterna. É evidente que há ajudas, há empréstimos, mas, como dizia o João Paulo, as perspectivas são só para o outono, setembro, começar a haver voos frequentes e a recuperação também, a confiança das pessoas para viajarem e para mudarem dos seus países não vai ser imediata. E, portanto, também não sabemos até que ponto é que, mesmo nos hábitos culturais e habitacionais de toda a gente, se o turismo vai continuar a ser da mesma maneira, se as pessoas vão deslocar-se à mesma, isso tudo, acho que vai haver grandes alterações nos comportamentos das pessoas. Portanto, eu acho que não vai ser uma coisa conjuntural, mas pode ser uma alteração estrutural no turismo que estávamos habituados. E temos que nos readaptar às novas estruturas. Portanto, parece-me que as estruturas que temos de pessoal, tipos de manutenção e gastos, daqui para a frente vão ser diferentes. Sim, eu concordo, a realidade vai mudar totalmente, até ao nível da procura e a forma como os clientes vão percepcionar a necessidade de viajar vai-se alterar bastante. O reganhar a confiança aqui é um papel, é algo que tem que ser pensado pelas empresas, pelo turismo, e que neste momento, regionalmente, e a maioria das associações de turismo estão a repensar como é que vão comunicar, porque tudo hoje ficou em causa, não é? Portanto, e essa comunicação é essencial para tentar recuperar a confiança, porque nós não nos podemos esquecer que quando estamos a falar de turismo e a propensão para viajar e para fazer turismo, seja ele qual for, mesmo de golfe, ainda que os golfistas à partida dizem que são muito viciados e à partida serão os que irão iniciar desde logo em outubro, maio vão começar a jogar golfe, mas digamos que todos nós vamos ficar mais pobres, em termos de financeiros, todos estão a perder recursos e vai haver mais desemprego globalmente na Europa. E isso vai, com certeza, influenciar a propensão para as pessoas viajarem e fazerem férias. Portanto, há um conjunto de incertezas ainda à nossa frente que nós não sabemos que dimensão é que poderão ter, que não sabemos a dimensão do que é que vai estar ainda à nossa frente. Outra situação que já agora, Ricardo, só para acrescentar ao que o João Paulo estava a dizer, mesmo a forma como as pessoas viajam, a forma como as pessoas marcam, vai ser diferente, porque há uma crise global na indústria, há muitos operadores que se calhar não vão sobreviver a esta crise, não têm receitas, têm dívidas, e as pessoas vão marcar de forma diferente. Portanto, há aqui, assim, grandes alterações na maneira como estamos habituados a trabalhar. Esse realmente era um ponto importante, que é, portanto, por um lado, a confiança das pessoas em voltar a viajar, não é? E, por outro lado, gostava de ouvir o que é que vocês acham que vai ser o futuro do golfe e da hotelaria. Sendo que, por exemplo, nas outras conversas que tenho tido com hoteleiros, alguns referem que o mercado nacional pode ser, digamos, o primeiro impulsionador. Eu presumo, mas vocês me corrigirão se eu não estiver correto, que no caso do golfe não é bem assim, porque o público do golfe não é a mesma percentagem nacional do que, por exemplo, a estrangeira,
parece substancialmente superior. Gostava que me falasse um pouco disso, sobre o futuro do golfe e a confiança das pessoas voltarem a viajar. Eu posso falar pela experiência aqui assim do centro do país, que é um bocadinho diferente da do Algarve. Eu acho que aqui a região de Lisboa, em que tem mais jogadores nacionais, vai ter uma recuperação mais primeiro do que as regiões que dependem do turismo. No caso da Praia da Rei, nós estamos muito dependentes do turismo, temos muitos sócios, mas vivem no estrangeiro, logo não vamos recuperar tão depressa como aqui os campos à volta de Lisboa. Portanto, o mercado nacional é muito pequeno, há poucos jogadores de golfe, portanto, eles vão se cingir mais, como dizia o João Paulo, a perda de rendimento é transversal à sociedade e as pessoas vão deslocar-se menos e vão tendencialmente jogar nos campos onde são sócios e menos viagens. Portanto, poderá haver aí assim mais um condicionante para os campos que estão mais dependentes do turismo do que para aqueles que estão mais dependentes dos sócios. Eu acho que os dos sócios vão começar primeiro e só depois é que os de turismo é que poderão arrancar com força. Sim, e mesmo aqueles que têm uma rede de sócios grande, nós aqui em Benamor temos uma boa estrutura de sócios, mas a receita dos nossos membros já foi executada e a partir de agora mais nada, não é? Portanto, as anuidades foram pagas e pronto, e agora os direitos estão adquiridos e ponto final. A recuperação, nós aqui no Algarve temos várias realidades, temos essencialmente golfistas, como o Francisco referiu, estrangeiros, 95% são estrangeiros, e depois as modalidades temos 3 diferentes. Temos os nossos membros, são aqueles que estão cá o ano inteiro e esses que regressarão certamente e estão ansiosos em casa para que a porta se abra, e a receita que vão trazer é mais do dia-a-dia e mais para a restauração do que propriamente para o golfe, porque essas já pagaram o seu FII. Depois temos os de estadia, os de média e longa estadia, que são os suecos e os do países do norte, que têm 2 épocas, e a primeira época era esta que estava a decorrer, que pronto, acabou, morreu, não há nada a fazer, perdeu-se. E temos os turistas de short break que vêm a fazer tours de golfe com 3, 4 voltas de golfe, que também era a época alta de acontecerem agora, também desapareceram. A probabilidade destes, agora o que eu vou referir é uma percepção, a probabilidade destes de short break voltarem fica naquele primeiro raciocínio que eu fiz, que tem a ver com a confiança e com a perda de capacidade financeira, portanto vão viajar menos. Os de longa estadia, que são pessoas reformadas ou que já não têm nenhuma relação com a atividade, que não são ativos na economia, esses eventualmente, se forem repostos com segurança e com fiabilidade, todas as acessibilidades, e neste caso os voos e os acessos ao Algarve, pois esses voltarão. Não acredito que venham na mesma percentagem, porque isso tem a ver com os graus de confiança. Enfim, infelizmente, aquilo que eu tenho ouvido, e penso que o Francisco partilha disto também, aquilo que eu tenho ouvido ultimamente na imprensa relativamente ao Algarve e a Portugal, até no controle pandémico, tem sido positivo, que tem trazido uma percepção de segurança e tem mantido, digamos, o valor da marca Portugal e a confiança que as pessoas tinham vindo a revelar em Portugal e na perspectiva de viajarem, de gostarem de estar cá e até de reforçarem a sua presença durante maiores períodos de tempo. Mas, como eu disse há pouco, é muita incerteza, há muitas coisas que ainda vão acontecer. Não está nas nossas mãos, mesmo que nós consigamos resolver o problema pandémico em Portugal, temos todos os nossos vizinhos à nossa volta ainda em luta com o processo e não vai ser fácil. Aproveitando aqui também a questão do Rodrigo Freitas sobre com custos fixos tão elevados e para a manutenção dos campos e estruturas de apoio, não prevê uma possível degradação generalizada e se não mesmo o fecho de muitos campos de golfe? Vai ser difícil muitos sobreviverem.
A indústria tinha... O Algarve era mais rico do que o resto do país. Muitos campos da região de Lisboa, do Norte, têm dificuldades e o turismo estava a ser uma boa oportunidade para eles. Agora, com o fim do turismo, vai ser difícil os campos sobreviverem. Se nos lembrarmos que em 2012, 13, uma série de campos entraram em insolvência e foi à altura os bancos que os salvaram, pode ser que agora, estando na mão de fundos e de outras entidades, se consigam manter, mas globalmente vai ser difícil. Eu concordo, e essa é uma realidade objetiva. Ainda hoje, eu acho que o que estava a acontecer nos últimos 2 anos era que as empresas do Golfo que tinham tido grandes problemas financeiros e que foram parar a mão de fundos ou que foram buscar financiamentos para manter a sua atividade, hoje estavam finalmente a ter melhores resultados, até porque não nos temos de esquecer que no período da crise o impacto foi enorme, para além de que houve um aumento do IVA que retirou muito da margem, que era a margem dos campos de golfe. De qualquer maneira, há 3 realidades de grandes no Algarve, em Portugal, relativamente aos campos de golfe. Há campos de golfe que são propriedade de grandes grupos hoteleiros, há campos de golfe que estão nas mãos de fundos de investimento e há outros, como Ben-Amor, que são propriedade de uma família ou de uma pequena e média empresa. Enfim, as minhas dificuldades ou as dificuldades de Ben-Amor não serão certamente iguais às do fundo de investimento, ou de uma empresa que tenha muito mais peso na economia. Portanto, a verdade é que não vai ser fácil. A necessidade de recorrer à banca vai ser inevitável. E temos que encontrar os melhores modelos, como falámos há pouco. O Rui Sá perguntava se acham que as ajudas financeiras, por exemplo, do Turismo de Portugal poderiam ajudar alguns campos. Acham que era possível? O que eu conheço do Turismo de Portugal, neste momento, o que está mais acessível é para microempresas. Não conheço nada que seja fora das microempresas. O que existe para ajudar as empresas, tirando as moratórias, que é, como referi há bocadinho, que é transferir ou empurrar a dívida para daqui a 6 meses, há aquelas linhas de apoio às pequenas e médias empresas que podem ir conforme o número de trabalhadores, até 50 mil ou até 105, ou até 1,5 milhão. Enfim, tem vários escalões. E acho que por aí as empresas vão ter que ir. O problema aqui é que, neste momento, a percepção que eu tenho é que até ao momento em que aconteceu esta crise, ninguém tinha necessidade de endividamento, é regra, e ninguém desejava o endividamento. E esse é que é o grande problema que se coloca agora, é que agora neste momento vai ser inevitável, acho eu. Outro problema que eu vejo em relação ao acesso à banca é muitos campos ou muitas entidades donas de campos de golfe têm balanços fracos, com grandes dívidas, e até que ponto é que podem ir buscar mais dinheiro. Portanto, também aí assim as garantias que vão ser dadas poderá ser um problema. Sem dúvida. Essa é a pedra de toque. E em relação às campanhas do Turismo de Portugal para voltar a promover o turismo, vocês acham que serão bem sucedidas? Acham que vão surtir o efeito desejado? Tudo o que for feito para manter vivo o nome de Portugal e manter Portugal como um grande destino é importante. Portanto, a campanha que houve, que saiu pouco depois de termos fechado, foi excelente. Foi um excelente vídeo e acho que ajudou a passar o nome de Portugal como um destino para as pessoas virem quando isto recuperar. Uma coisa boa também é o facto da curva em Portugal estar... Desculpa, Francisco. O facto de... Desculpa, diz tu, sim. Não, só para dizer que uma coisa positiva em Portugal é o facto de a pandemia não ter sido não temos tantos casos como houve em Itália, proporcionalmente, a Itália e em Espanha. O que pode dar a ideia que Portugal é mais seguro do que Espanha ou Itália ou outros países. Portanto, isso poderá ser algo que pode jogar a nosso favor
quando os mercados ou quando o turismo voltar a arrancar. Então, achas que o timing até foi adequado? O timing foi adequado. E se calhar haver mais uma ou outra campanha, entretanto, porque quem não fala esquece, não é? Se as pessoas não ouvem falar de Portugal, esquecem-se de Portugal. Portanto, convém continuar com estas campanhas. Sim, e o que tem saído agora na comunicação social, como eu referi há bocadinho, tem sido muito positivo naquilo que é o combate à doença, não é? Houve uma reportagem que foi feita numa televisão belga, há um conjunto de jornais franceses que também falou da forma como Portugal está a conseguir contornar a pandemia. Houve também um conjunto de outros artigos a falar do pós-Covid-19, quais são os melhores destinos para visitar e para estar, em que Portugal aparece sempre como uma das primeiras, se não a primeira opção, e isso, num contexto tão adverso como este, é uma boa comunicação, é uma comunicação positiva, e concordo com o que o Francisco disse, que aquilo que o Turismo Portugal fez logo lançando aquele vídeo foi dando um sinal de vitalidade e mantendo, enfim, Portugal em contacto com os seus potenciais clientes, neste caso os turistas, mas neste momento o Turismo Portugal e em todo o país está-se a repensar a comunicação, e estou convicto que o Turismo Portugal vai encontrar maneiras criativas de nos colocar e nos fazer ouvir de forma positiva. Antes de passar à última pergunta, gostava de vos colocar aqui uma questão que a minha amiga Wanda Lopes me recordou, que é, muitas pessoas mencionam que a Federação Portuguesa de Golfe devia ter feito uma pressão maior para impedir os fechos do campo de golfe. O que é que vocês acham sobre isto? Acham que deveriam ou não? A Federação Portuguesa de Golfe não tem hipótese nenhuma, nem que tivesse, e o Miguel Franco de Sousa está muito ativo sobre o acompanhamento e de querer transferir informação para os clubes e tudo mais, mas por muito que o Francisco ou que a Federação, que o Miguel quisesse e que o Francisco quisesse e que eu quisesse, não estava nas nossas mãos essa decisão. Nós não poderíamos fazer nada contra a decisão do estado de emergência, que foi um desígnio nacional. Não era uma unidade de negócio que queria condicionar. Em relação à hotelaria, na primeira fase o governo não definiu que fechassem obrigatoriamente. Não acham que, por exemplo, os campos poderiam eventualmente manter com diferentes condições? Mas, Ricardo, se reparares no estado de emergência, no decreto, ninguém fala em campos de golfe. E em Espanha também não se fala em campos de golfe. Mas o facto de dizer todas as atividades desportivas, e o golfe é um desporto, a Federação Portuguesa de Golfe gera o desporto do golfe em Portugal, ao facto de o Estado ter limitado ou proibido as atividades desportivas, era difícil justificar que o golfe, sendo uma atividade desportiva, iria continuar. Temos aqui, assim, dois casos no golfe, que é o turismo ligado ao golfe e o desporto ligado ao golfe. E o desporto parou antes do turismo, porque os campos fecharam um pouco depois. Mas era impossível. Como dizia o João Paulo, foi por decreto, não há justificação possível para dizer o golfe pode continuar e os outros fecham todos. Portanto, claro. A Federação, na minha ótica, tem estado a fazer o papel dela e bem. Não pode fazer mais do que aquilo que podia. Não pode sobrepor ao estado de emergência. Muito bem. Olha, eu gostava de ouvir o que é que vocês gostariam de partilhar agora neste momento em jeito de término. Qual é que é a vossa mensagem para os nossos ouvintes? Francisco, começava por ti. Eu gostava de ter uma mensagem positiva, mas eu acho que vão ter períodos muito difíceis que vêm aí, não só até ao final do ano, mas mesmo o ano, apesar de haver alguma recuperação para o ano seguinte, vai haver um grande ajuste e nós vamos ter que nos habituar a trabalhar de maneira diferente. Positivo, posso contar-vos uma história, não é bem uma história, mas uma realidade que está a acontecer com os sócios do campo onde eu sou o diretor. Eles estão-se a juntar para ajudarem os empregados que estão em layoff, que têm mais dificuldades. Portanto, enquanto vemos noutros sítios os sócios a pedirem o retorno das anuidades, a fazer exigências, felizmente os sócios da Praia da Arraia, alguns deles,
estão a criar um movimento para poderem ajudar as pessoas que ficaram em condições mais desfavorecidas. Isso dá-me algum orgulho de ter pessoas a trabalhar connosco no dia-a-dia, eles estão a usufruir do nosso trabalho e que tenham uma atitude destas. Portanto, é positivo. Claro que sim. João Paulo. Olha, Francisco, que coisa tão nobre. Parabéns. Acho que isso é nobríssimo, é fantástico. Fico muito satisfeito como membro desta comunidade e desta indústria ouvir aquilo que tu disseste. Acho que é fantástico e no momento destes faz todo sentido e é sensibilizador até. Eu gostava enfim, não há muitas coisas positivas a dizer, a não ser chamar a atenção ou apelar a que toda a indústria, e neste caso os campos de golfe, agora, nestes períodos mais difíceis, sejam capazes de partilhar mais, se organizar, estarem mais juntos para que, digamos, a retoma na sua diversidade possa ser boa para todos. Era isto que eu gostava e nós estamos, mesmo fora desta crise, a indústria procura estar junta e falar, mas agora mais do que nunca convinha estarmos juntos para podermos, enfim, lutar contra os impactos que vão vir aí e manter-nos, enfim, fortes no futuro, com as diferenças e com os condicionantes que o Francisco referiu. Muito bem, duas excelentes mensagens. Resta-me agradecer a ambos. Francisco, muito obrigado por Obrigado, Ricardo, por teres convidado. João Paulo, também muito obrigado por terem participado. E a todos os que Obrigado, Ricardo. Vamos disponibilizar o episódio nas nossas redes sociais. Fiquem atentos porque estamos a planear mais sessões para a semana e que iremos divulgar oportunamente também nas nossas redes sociais. Até à próxima e fiquem bem. Obrigado. Obrigado, um abraço. Um grande abraço.